Nós cantamos ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, né? Eu queria falar de alguém que clamou num tempo de angústia, o Senhor respondeu. Abra comigo, eu estou às voltas com Isaías, você aguenta mais um pouco, né? É Bíblia, é palavra de Deus, Isaías 38. Nós vamos ler o cântico de Ezequias. Ezequias cantou, e nós vamos ler o cântico de Ezequias. Isaías 38, verso 9. Você que conhece nosso culto de quinta, você tem alguma palavra, algo que Deus tem te dado, testemunho, ou um cântico que você tiver, você vem compartilhar, tá bom? Cântico de Ezequias, estou no verso 9, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido, eu disse, em pleno vigor dos meus dias, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos, eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo, a minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor, tu como tecelão me cortarás a vida da urdidura, do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Verso 14. Como a andorinha ou o grou, assim eu chilreava e gemia como a pomba, os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois dessa amargura da minha alma. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu o faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangente os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Que lindo, né? Glória a Deus. Então, Ezequias, que tinha sido aquele rei extremamente fiel, filho do Acás, que não era nada fiel, ele tinha vencido aquela guerra. Deus mandou um anjo para destruir todo o exército inimigo. Na verdade, a Bíblia fala que o anjo só destruiu os valentes, os covardes fugiram, que era para fazer o marketing, para dizer que tinha um anjo lá que exterminador que acabava com todo mundo. E ele passou por tudo isso e fala a palavra de Deus que muitos reinos mandaram presentes, porque Isaías ficou, Ezequias, gente. Isaías é o profeta, Ezequias é o rei. Ezequias ficou famoso ali na região pelo livramento que ele tinha recebido de Deus. E aí passou toda essa parte, de repente aconteceu aquilo que a gente é surpreendido às vezes, ímpios e crentes passam por isso, alguma calamidade. No caso de Ezequias, ele ficou doente, sem nenhuma notícia e sem nenhuma um aviso prévio, ele caiu muito enfermo. E aí fala no começo do capítulo 38, também vai ter lá em 2 Reis, o 20, se não me engano. Vai falar, o Isaías vai até a casa do Ezequias e fala: você prepara a sua casa, você está dando tchau. E aí, ele recebeu essa notícia e fala que ele vira o rosto, tá tudo no começo do 38, ele vira o rosto para a parede e ele fala, chora muito. E ele começa a falar, Senhor, depois de toda a fidelidade, depois de tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos juntos, eu, Senhor, agora essa doença, eu escrevi agora, eu escrevi na minha Bíblia, e isso agora? Sabe quando já aconteceu um monte de coisa, de repente você já recebeu a sua vitória, já está de boa, achando que já. Nossa, depois dessa que vier agora, eu estou saindo e de repente, e isso agora? E esse isso agora pode ser tanta coisa na nossa vida, mais essa, ou mais essa também pode acontecer. E veio mais essa na vida do Ezequias.
E a Bíblia fala que ele vira o rosto para a parede e ele começa a chorar, e ele começa a clamar ao Senhor. E esse é o meu ponto. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás. Eu gosto de cantar, no meio da música eu invento umas letras. Eu sei, Tu virás. Quando nós clamamos ao Senhor, eu sei que Ele vem. E Ele vai dar uma resposta pronta para isso agora, e agora isso, e agora aquilo. O Senhor tem uma resposta. E o Ezequias, ele estava tão desalento, porque era só um profeta do nível do Isaías. Que se fosse um outro profeta menos famoso, ia falar, né, pastora Célia? Ih, profetada, tem uma chance na vida. Mas era, pô, era o Isaías. Estava lascado. E aí ele vira e começa a chorar e clamar ao Senhor. E enquanto isso, o Ezequias está aqui chorando. O Isaías que tinha entregue a palavra estava indo embora. O Senhor fala com Isaías: volta e fala para Ezequias que eu ouvi oração, e que eu estou acrescentando 15 anos. Eu já vi alguns pregadores falando que esses 15 anos nem foram muito bons, que ele fez umas besteirinhas, Ezequias, depois disso. Mas o meu enfoque nem é saber esses 15 anos a mais, a menos, como foram. O meu enfoque é te lembrar que o Senhor está com o ouvido bem atento ao teu clamor. E o lindo é que quando o cântico de Ezequias acontece depois da resposta, que Deus disse que ele ia acrescentar dias, e ainda manda um pequeno sinal. Vou voltar o tempo. São 10 de. Verso 8, lá do 38. Eis que farei retroceder 10 graus, eu ia falar degraus, né? 10 graus, a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. O tempo voltou. Ainda quando você vai ler, acho que em Reis, ele fala assim, Isaías fala assim, que sinal você quer? 10 graus para frente ou para trás? E falou assim, ó, para frente é fácil, eu quero eu para trás. Não seja por isso. Está lá na Bíblia. E o Senhor retrocede o tempo, como sinal de que ele era com Ezequias. Mas o lindo dessa história toda, quando fecha-se o assunto, que Deus manda saúde para ele, ele fala duas coisas que eu queria destacar. No verso 15, que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos depois dessa amargura da minha alma. No verso 17, eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova. É difícil para a gente reconhecer que para nossa paz o Senhor manda grande amargura. É difícil reconhecer que às vezes na tribulação, na tristeza, o Senhor quer justamente nos visitar para trazer paz. Mas Ezequias, por que passou por toda essa situação, experimentou da paz de Deus? Que o nosso ano seja assim, irmãos. Não com tanto sofrimento nem ameaça de morte. Em nome de Jesus. Muita vida sobre você e sobre o seu. Diga amém. Mas, se vier o agora isso, ou quando vier o agora isso, que você possa erguer suas mãos e clamar ao Senhor e saber que Ele ouve. Olha, Deus acrescentou 15 anos para um homem que ele mesmo tinha dito que estava partindo. Será que o que você está pedindo é tão difícil assim que Ele não possa fazer? O Senhor opere os seus milagres, em nome de Jesus. Amém? Então, você que tem um testemunho, uma palavra, vem aqui compartilhar, em nome de Jesus. Que bênção existir a igreja, né? E os crentes e a igreja universal. Eu não estou dizendo a igreja Água da Rocha. Estou dizendo a igreja
que existe no mundo inteiro, a Igreja Universal. Em Apocalipse, não precisa abrir, que eu vou ler só um versículo. No capítulo 22, o versículo 16 diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Isso nós lemos hoje, e isso é para nós. Mas, antes de existir a igreja, antes do Senhor Jesus morrer, ele falava com os seus discípulos em parábolas. E falava com o povo em parábola. E os discípulos perguntaram: mas por que o senhor fala em parábola? Fala aberta, é mais fácil, a gente já entende logo, né? Fica falando assim, meio esquisito. Eu disse: não, porque para vocês, eu quero que vocês entendam, mas o povo não vai entender. Então vamos abrir em Mateus, capítulo 13, a parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Uma parábola, uma pérola, um homem que vende tudo só para comprar uma pérola. Quando a gente está noivo ou para casar, né, que fica pensando nos diamantes que vai ter. No meu tempo não tinha, mas hoje tem, né? Na aliança, um brilhantezinho. Mas no meu tempo a gente sonhava com um solitário, não sei porque solitário. Vai casar, vão ser dois, né? Mas a gente sonhava com um solitário de brilhante, né? Ou uma aliança todinha de brilhante. E aqui ele está falando de uma pérola. E esse homem, quando ele achou uma pérola que ele falou: vale a pena, é de muito valor, eu vou comprar. Aí ele vende tudo que ele tem, só para ter essa pérola. Essa expressão, reino dos céus, refere-se ao governo dos céus sobre a terra. Quem governa os céus sobre a terra. Então, quem governa o reino dos céus é semelhante a esse que negocia. E a verdadeira igreja é a pérola, essa pérola de grande valor. Vocês estão pensando, você é uma pérola. Unida com outra pérola, com outra, e forma no mundo uma pérola. A igreja verdadeira, a igreja real. Aquela igreja que vem, Senhor Jesus, nós estamos esperando. Vem, Senhor Jesus, Maranata, vem e retira essa pérola de grande valor. Tira desse mundo, leva-nos. Essa é a igreja verdadeira. E é isso que ele está falando. Os discípulos não iriam entender, e nós também muitas vezes lemos e não entendemos. Uma pérola, nem existia a igreja dos cristãos ainda, né? Como é formada a pérola? Eu vou ler aqui. As pérolas são formadas pelo ataque de parasitas ou por introdução de um corpo estranho, como seja um grão de areia, na estrutura molecular da ostra. Sentindo a dor que isso ocasiona, o organismo reage cobrindo essa areia, esse grão de areia, com uma secreção. E essa secreção endurece. E logo vem outra camada, e assim vai se formando dentro da ostra a pérola. Camada por camada, dor por dor, porque cada vez que vem um grãozinho de areia ou um corpo estranho, ela sente dor. Então, ela precisa de um elemento que é uma secreção para retirar essa dor. E com isso ela vai crescendo. Assim é a igreja. Assim foi a igreja do princípio. Assim foi a igreja quando os discípulos viram que Jesus tinha falecido, já tinha morrido, mas tinha ressuscitado, e eles estavam esperando o Espírito Santo. Assim foi essa igreja. E assim é a nossa igreja. Não estou falando só Igreja Água da Rocha, é a igreja universal de Cristo. Ela sofre, mas ela vai crescendo.
ela vai crescendo. E os sucessos dessas camadas vai sendo a pérola. E a ilustração da igreja que também é formada pelo sofrimento de Cristo. Vamos abrir ali, em Atos. Vamos ler algumas passagens bem pequenas. Atos capítulo 2. Versículo 41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados. E havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e nós sabemos o resto da história. Está crescendo. Essa pérola está crescendo. Era o comecinho, era um grãozinho dentro de uma ostra. 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O pouquinho que ia entrando dentro dessa concha, ia crescendo essa pérola, e essa pérola foi crescendo. Capítulo 5, versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Nessa pérola iam se desenvolvendo, iam crescendo. Capítulo 11, versículo 24. Porque era homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aqueles apóstolos, agora outros lugares, e a igreja foi caminhando por vários lugares, por territórios diferentes, por nações diferentes, foi se ampliando. Colossenses, capítulo 1. E Paulo dizendo, versículo 24: Agora me regozijo com meus sofrimentos por vós. Já não é Jesus que só morreu na cruz por nós para nos salvar, mas Paulo também sofreu. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, sofrendo por amor de Cristo pela igreja. 25. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Aquela pequena pérola agora já está ficando uma grande pérola. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos simples. E esse é o mistério da grande pérola, daquela pérola pequena. E Cristo, tendo se dado a si mesmo pela pérola, ele a preparou. Ele foi preparando camada por camada. Ele foi preparando a igreja primitiva, chegando até nós, até o nosso tempo. Vamos abrir em Efésios. E ali no capítulo 5, ele diz assim: Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quem era aquele homem que vendeu tudo o que tinha? Ficou sem nada para poder comprar uma pérola. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O Senhor Jesus está preparando a nossa igreja. Eu posso dizer, está preparando Água da Rocha também, com as outras igrejas no universo todo, para que nós sejamos, assim como essa igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O reino não é a igreja, mas os verdadeiros filhos do reino, durante o cumprimento desse mistério, batizados por um Espírito em um corpo, compõem a igreja que somos nós. Nós unidos
compomos cada camada, compondo essa pérola de grande valor. Voltando ali em Mateus 13, ele diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, a igreja vende tudo que possui e a compra. Esse é o Senhor Jesus, que vendeu, se deu por nós, que somos a pérola que o Senhor Jesus construiu e está construindo para nos arrebatar rapidamente. Espero. Boa noite. Mateus 6. A gente já leu esse versículo várias vezes. Versículo 6 diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Eu estava orando ao Senhor sobre o que vai ser diferente nesse ano. Sabe? O que eu posso fazer mais para você? Eu estava lendo a Bíblia e mais para frente Jesus vai falar que se a gente não obedece os mandamentos dele, então a gente não ama ele de verdade. Aquele que me ama é o que obedece os meus mandamentos. Então eu comecei a falar: Jesus, tá, eu quero te amar mais. E aí Jesus começou a me chamar para fechar a porta do meu quarto. E aí eu fui ler esse versículo, porque é o versículo que veio direto para ele, sabe? E o que eu comecei a notar no versículo é que o versículo fala que quando eu fechar a porta do meu quarto, eu não vou ver Jesus. Eu não vou ver Deus. Eu não vou conhecer mais dele por fazer isso. A única coisa que o versículo me garante é que o meu pai, que vem em secreto, vai me ver. Vocês estão entendendo a loucura? Eu falei que eu queria amar mais Jesus, eu falei que eu queria ficar mais perto dele, e ele me mandou para o meu quarto, para meu pai me ver. Eu falei: Deus, tem um mistério aí. O Senhor me conhece antes dos meus dias, tal, me formou antes que até eu já sabia que eu ia. E aí, Deus? E aí ele me levou para Isaías 6. Eu estava conversando com Pedro.
antes do fim do ano, de Isaías 6. O interessante de Isaías 6 é que conforme a gente fica na presença do Senhor, conforme nós o vemos, ele começa a derramar mais dele. E tudo que pode sair da boca daqueles que estão perto de Jesus é santo, santo, santo. Quando Isaías estava na frente de Deus, Deus o via e Isaías não conseguia ouvi-lo, até que a brasa toca nos lábios dele. E eu comecei a entender que tem um processo de ficar pertinho de Deus. E que isso vai fazer diferença para mim. Não é sobre eu conhecer mais a Jesus, por isso que eu vou fechar a porta do meu quarto. Porque a unção ensina a gente todas as coisas. A gente não precisa de outra coisa que nos ensine. A unção já ensina. Mas é sobre Deus me ver e derramar mais um pouquinho da glória dele para mim. Vocês estão entendendo? Há uma glória que a gente tem que resplandecer. E essa glória vem de ficar perto de Jesus. No quarto sozinho com ele. É isso. Aquele negócio de Moisés, da face resplandecendo, tal, não sei o que lá. É isso. É de ficar perto de Deus e Deus enxergar Moisés e por isso derramar um pouquinho mais da glória dele, do conhecimento dele, de quem ele é. Mostrar cada um uma faceta diferente. Amém? Que você possa descobrir um pouquinho mais da glória de Deus cada vez que você entrar no seu quarto. Amém? Eu comecei a ler a Bíblia de novo, né? Falei, ano novo, Bíblia nova, leitura nova, estojo novo. E aí, em Gênesis, vai falando, né? E o que me saltava às vistas esses dias era Noé. E Deus, ele tinha algo diferente com Noé. E toda a população se corrompeu, todo mundo morreu. E, meu, Noé, o que Noé fez de diferente que chamava a atenção de Deus? Antes de Noé tem Enoque. Meu, vai falando da genealogia. Ele vai falando, filho de não sei quem, nasceu e viveu 200 não sei quantos anos, e nasceu, e de repente nasceu Enoque, e o Senhor andava com Enoque. E o Senhor tinha comunhão com Enoque, e aí fala mais um pouco dos filhos de Enoque, e o Senhor o tomou para si. Meu, Deus, ele é igual para mim, ele é igual para Enoque, ele é igual para as outras pessoas que estavam ali na página da Bíblia. Qual a diferença de Enoque para as outras pessoas e para mim? Eu acho que a gente tem que mesmo aprender a entrar nesse lugar secreto e entender um pouco mais de Deus, porque Deus ele não muda. Deus ele ama sempre igual, ele é sempre bom. Mas quanto a gente está sensível a isso, sabe? O quanto a gente se expõe a isso? O quanto a gente está disposto a querer só isso? O que Enoque tinha que eu não tenho, sabe? Caramba, eu quero também. O que Noé tinha que eu não tenho? Deus não ama mais ele do que me ama, Deus ama igual. E aí, por que ele experimenta diferente de mim, sabe? Eu acho que é isso. Eu preciso, então, ir lá e descobrir que Deus vai falar comigo. Se ele tá me vendo, ele quer falar comigo, então tá bom, então vou lá. Era isso que Deus tá falando comigo. Paz do Senhor. Hoje de manhã eu estava lendo essa passagem, achei muito linda. Até coloquei um pedacinho dela lá no Facebook. Eu falo, quando eu acho a coisa muito legal, Deus mexe com o meu coração, eu falo, isso daqui eu tenho que pôr. Eu tenho que falar para todo mundo que essa coisa é muito linda, que as pessoas possam entender. Está lá em Êxodo 34, eu vou ler o trechinho aqui. Fala sobre a aliança que Deus renovou com Moisés e com o povo. Então disse o Senhor a Moisés, capítulo 1,
capítulo 34, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e, levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Quando ele falou isso, eu falei: Senhor, perdoa mesmo os meus pecados da minha casa e faz de nós a tua herança. Isso é a coisa mais preciosa que um ser humano pode desejar na face da terra. Ser herança do Senhor. Porque a herança dele, ele vai resgatar para ele. Amém? Então é isso. E eu falei, eu tenho que pôr isso lá no Facebook. É tão lindo ser uma herança do Senhor. É isso que eu mais desejo. E eu peço para o Senhor que Ele faça de nós a herança dele. Amém? A paz. Vou falar bem rápido, que eu estava meditando hoje. Eu ainda não acabei a leitura do ano passado, Marina, mas estou lá, firme todo dia para terminar. E aí você tinha me mandado um vídeo há muito tempo, e eu ainda não tinha assistido na época da reforma. E aí hoje eu fiquei pensando, de manhã, enquanto eu lia, o Edu chegou no café da manhã, eu falei, sabe aquele livro Heróis da Fé? Vou parar de ler, eu quero outro. Eu já estou quase acabando, mas eu quero desistir. Porque eu assisti o vídeo que falava de Lutero, e aí é impossível você não ficar pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo? Que vergonha, estou devagar. E você fica ouvindo Lutero, você fica ouvindo os Heróis da Fé, e aí o que fala lá, e que hoje tocou no meu coração, é que o Senhor tem pressa, e Ele quer usar a gente agora, do jeito que a gente está. Porque não adianta ficar lendo os Heróis da Fé, ouvindo Lutero, tudo isso de referência, mas Ele tem pressa, e Ele escolheu a mim, Ele escolheu a nós, né? Escolheu a você, e Ele quer usar a gente agora, do jeito que a gente está. A gente foi escolhido, a gente tem que pregar o evangelho para as pessoas que estão precisando agora, já, com pressa, do jeito que a gente está. E aí lá no vídeo fala das indulgências, quando Lutero colou na porta, ele não tinha ideia do que ia acontecer quando ele fez aquilo. E às vezes a gente faz um pouquinho e começa tão pequenininho, e a gente não tem ideia do que o Senhor vai fazer. Então, é só ir.
que o resto é por conta dele. Glória a Deus. Aproveitar que a Simone me deu um fôlego aí, eu estava falando, eu vou, não vou, a Simone começou, né? Aí eu lembrei em 2012, eu estava na faculdade, aí tinha uma moça lá que era uma das únicas, acho que foi a única, não, tinha duas que sobrou das mulheres no curso, porque as outras desistiram, né? Acharam que não era para elas, mudaram de curso. Aí os rapazes não queriam aquela moça no grupo. Aí eu falei, não, pode vir que eu aceito, né? Vamos fazer um grupo pequeno, mas nem que dê muito trabalho, mas vamos estudar a gente, já que ninguém quer, vamos nós mesmos, né? E ela, a moça, ela tinha um pouco de dificuldade de aprender, porque era um curso meio complicado, e o colégio dela foi básico. Aí eu comecei a falar de Jesus para ela, e ela foi se abrindo, tava eu, o grupo era eu, ela e o Bruno, um rapaz de lá da faculdade. Aí ela me disse que o marido dela não trabalhava, só soltava pipa na laje o dia inteiro, e ela trabalhava, às vezes era assaltada, e o marido nem ia levar ela no ponto de manhã cedo. Aí eu falei para ela ter fé, para ela orar, se não conhecia alguma igreja perto da casa dela. Ela falou assim, minha sogra mora um pouco longe, mas ela vai numa igreja. Eu falei, você está esperando o quê? A mãe do seu marido, segue ela, tenha fé que um dia ele vai seguir vocês. Vocês vão ter uma família, ele vai trabalhar, vocês vão ter filhos, tal. E ela se alegrou, né, com o que eu falei, né? E agora no Natal, ela mostrou a família dela no Facebook, que ela, o filho, o marido trabalhando, e ela na igreja falou uma família do Senhor. Tá? E eu fiquei emocionado. Falei para Priscila, né? Falei, essa moça aqui é aquela que ninguém queria na classe lá. E eu falei, entra no grupo aí, vamos estudar. E ela hoje vive em Cristo com a família dela, né? Sabe, legal, uma menininha bonitinha que elas têm lá e ela tá toda feliz, muito feliz mesmo, o marido feliz, trabalhando, apareceu a sogra, eles todos numa foto só, sabe? Incrível. Aí eu lembrei de um versículo aqui de Paulo, em Romanos, diz, não precisa abrir não, é Romanos 1, 16 e 17. Ele fala assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E veio esse versículo aí que ela teve fé e ela conseguiu, né, o marido, a família, o filho e a sogra, né, junto. Paz, igreja. A Simone me fez lembrar do. Estava na leitura, estou lendo em 2 Samuel, está falando de Davi, né? Já está mais na frente, mas eu lembrei agora quando todos nós conhecemos, né? A passagem quando ele vai lá levar o lanche para os irmãos, né? E tá o Golias afrontando. E estava todo mundo com medinho, né? Inclusive Saul. E aí ele foi. Ele falou, não, eu vou, né? E aí o Saul quis colocar armadura no Davizinho. Só que o Senhor quer nos usar como a gente está. Não adianta colocar armadura se ele não estava acostumado a andar. Era pesado, ele não ia conseguir. Aí ele tirou como ele estava, que quando o Senhor chamou, falou, vai lá, eu sou contigo, ele não estava com armadura. Ele estava do jeito dele. E o Senhor usou do jeito dele, com as pedras, né, com a funda, e ele derrotou o gigante. Então, quando me chamou, o Senhor me fez lembrar agora que quando o Senhor nos chama, é como a gente está. Não adianta a gente ficar inventando, né? Claro, a gente tem que se preparar, orar, ler a Bíblia, estar preparado. Para gente, quando o Senhor chamar, para a gente ir prontamente como nós estivermos. Sem ficar inventando muito que não vai dar certo.
estava ali como a maioria de nós, ou com a maioria não, com alguns de nós, né? Vou, não vou, vou, não vou. Mas diante de tudo que foi dito, não tinha como não vir. E hoje pela manhã eu acordei e logo que eu acordei me veio algo, um pensamento assim, me veio à memória sobre Jesus, sobre o fato de Jesus se retirar para orar, muitas vezes. Em vários trechos da Bíblia a gente observa, a gente lê lá falando, e Jesus se foi para o monte, Jesus se afastou, Jesus foi orar. Mas logo na sequência, a gente tem sempre Jesus operando um monte de milagre. E aí o que me veio foi exatamente o fato de sim, a gente tem que parar e tem que se retirar para orar e ir para o lugar secreto, fazer como Moisés, subir lá no monte, como Jesus fez, ia para o monte para encontrar com o Pai, como o Jesus falou para a gente ir lá para o quarto e tudo mais. Mas se a gente fizer só isso, não vai acontecer nada. Necessariamente, a gente tem que ir, porque aí a gente vai ver a glória de Deus, aquela que o Vitor falou. E aí a gente vai, ora, busca do Senhor, tem a intimidade, a comunhão, a glória se manifesta, Ele nos vê, e quando a gente vai, porque a gente tem que ir, aí a gente vai ver as curas, a gente vai ver os milagres, a gente vai ver a vida, né? As conversões, a gente vai ver tudo isso. Então, necessariamente, a gente tem que orar, mas a gente tem que ir, assim como Jesus fez, para a glória do nome dEle, porque a gente está aqui para continuar a história dEle. E a história dEle é assim. Foi assim que Ele fez, é assim que a gente tem que fazer. Em nome de Jesus. Amém. Você tem que brigar para ver de quem que é. Glória a Deus. Estamos quase em cima da hora. Eu estava ali lendo antes de começar o culto, enquanto os irmãos estavam tocando aí, animados. Eu estava lendo Deuteronômio 30, e não vai dar tempo agora de comentar. Mas eu acho que tem uma palavra aqui que nos pega. Você sabe o que está antes, especialmente o 28, um capítulo duro de ler, terrível. Porque ele começa com as bênçãos decorrentes da obediência, mas depois fala dos castigos da desobediência, as maldições do Monte Ebal, né? É isso? Ebal, sei lá. Interessante que depois Moisés começa um discurso, e esse discurso é um discurso profético. Ele fala de coisas como se já tivessem se passado, mas quem leu aqui para frente, depois de Ezequias e tal, Jeremias, a Babilônia, a invasão de Estevão, aquela coisa toda, no fim do versículo do capítulo 29, Moisés está falando disso para o povo. Mas o que me chamou a atenção foi o 30, o comecinho. Eu vou só ler os versículos que me tocaram. Depois você medita em casa nisso, que é muito interessante. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus. Eu quero parar aqui e dizer, eu não creio que essas coisas se referem aos crentes. Essas coisas se referem à dispensação da lei, ao povo de Israel, naquela dispensação, habitando na terra da promessa, em vida, né? Então, eles iam passar por tudo isso. Mas o versículo 2 e o versículo 3 fala que coisas operam não só naquele período, mas opera hoje no tempo da graça. Porque nós, os crentes, podemos muitas vezes ser assolados
por muita coisa ruim. Às vezes o crente é assolado porque ele está frutificando para Deus aquilo lá é o vento. E o diabo vai atacar. Outras vezes ele se distrai na caminhada e se mete em muitas astúcias e acaba entortando a própria vida. E às vezes ele chega num ponto, o crente, que ele fala, de onde eu vou arrancar fé aqui dentro para voltar a tempos anteriores? Eu já experimentei. Parece que eu estou enrolado num cativeiro do qual não possa sair. E os versículos 2 e 3 diz assim, e tornares ao Senhor, teu Deus. Aqui fala tu e teus filhos, mas pega no singular. De todo o teu coração e de toda a tua alma. E deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti. Esses versículos estão falando da natureza de Deus, de quem Ele é e de como Ele é. Isso aqui não vale só para o Velho Testamento, isso vale para você hoje. Se de alguma forma você se sente enredado, se você se sente meio sem saída, se você não sabe por onde recomeçar, lá no travesseiro no teu quarto, você fala com Ele e Ele vai te dizer, estou contente de ver que você está analisando a tua situação. Estou contente de ver que você está se entristecendo com afastamento. Mas eu quero dizer para você, eu te puxo de volta. Eu vou mudar a sua sorte. E você vai ser restaurado a um caminho, a um patamar ainda maior do que você está. Deus não trabalha conosco para nos conduzir ao mesmo lugar onde estávamos. O Senhor quer nos levar para um lugar ainda mais alto, ainda maior. O Senhor quer produzir em nós. Se a sua situação é de alegria porque produziu fruto ontem, glória a Deus, Ele vai produzir mais fruto. Se a tua situação é de tristeza porque você se sente fraquejado, você se sente como alguém que fraquejou, não desanime. O Senhor disse, se você voltar para mim de todo o teu coração e toda a alma, voltar a ouvir a minha voz, o Senhor teu Deus, eu mudarei a tua sorte, porque eu me compadeço de você. Amém? Glória a Deus. Depois você leia todo o capítulo, especialmente até o versículo 14, todo não, até o 14, e vai falar coisas do Novo Testamento também. Eu queria trazer essa palavra de alento. Às vezes eu, na minha idade, no meu quarto, fico sem dormir um pouco e fico lá amassando o travesseiro, enrolando os cobertores no pé, e no meio a coisa não vai, mas só tem um caminho, para Deus, estou com saudade da unção maior, estou com saudade do fogo no coração. E o Senhor fala, vem, é aí que eu te quero, e te levo para mais. Quero dar uma palavra de estímulo, não importa a situação que você enfrente. Quando você buscar o Senhor teu Deus desse jeito, lá no teu quarto, lá no monte, onde for, o Senhor está ansioso para ouvir a tua voz, o teu clamor, porque Ele quer te atender, Ele quer te levantar. Para isso Ele te chamou, para levantar a lugares altos. Posso ouvir um amém? Em nome de Jesus. Amém? Quem quer encerrar? Ninguém vem dar a bênção do Senhor? Vamos levantar e ficar de pé. Eu ia dizer uma coisa, apesar de você estar de pé, fica mais um pouco. Eu estava sentadinho ali, eu vi esse casal bonito aqui, falei, o Senhor está construindo as famílias, eu vi aquele casal bonito ali, vi outras pessoas que estão sozinhas, mas não por muito tempo, vi um novo casal se formando bonito ali. Eu não tinha um espelho para olhar eu e a Silvia, o casal bonito. Eu não costumo fazer selfie.
E é interessante a sensação que me veio ali é de amor. Como eu gosto dessas pessoas. Como eu os acho bonitos. Como me alegra vê-los. E aqueles que ainda não são, mas que caminham para ser também. E aqueles que já foram também. E tem também a minha mascote, a Dorothy, que eu continuo amando demais. Eu falei, puxa vida, a ceia do 31 para o dia 1º já passou. Mas domingo nós temos uma ceia aqui no Senhor. E que nós possamos ter um tempo realmente de aproximação. Por todos que vocês que estão aqui e mais aqueles que não estão. Eu creio que é tempo que o Senhor quer nos ajuntar. Se estivermos separados, sempre seremos muito poucos. Mas se começarmos a nos ajuntar, primeiro o nosso calor vai crescer. Quando eu estou com muito frio lá, grudo na Silvia, ela sempre está mais quente. Não quero dar inveja para quem não tem ninguém do lado, mas o fato é que quando a gente está junto, a gente se aquece. Eu queria que nós encarássemos a oportunidade que Deus nos dá da comunhão do Senhor no domingo, nós estarmos juntos. Não deixar que nada nos faça ficar em casa ou em outro lugar, que não na companhia dos irmãos. Isso seja também uma palavra de estímulo, em nome de Jesus. Meu coração se alegrará muito quando nós chegarmos ao fim deste ano, que estamos vivendo agora. Estivemos aqui em muito maior número do que estivemos neste final de ano, nesta passagem. Senhor, em nome de Jesus, oramos ao Senhor. O Senhor põe no coração o desejo, o Senhor faz realizar o desejo, porque ele vem de Ti. Eu confio que as coisas vão ser cada vez mais vibrantes, cada vez mais intensas entre nós. Que haverá crescimento, porque esse povo que veio aqui falar na frente, veio falar daquilo que está queimando o coração deles. Por isso, Pai, em nome de Jesus, opera isso em nossas vidas, de forma intensa, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, e o amor do Pai, e a comunhão, o poder, o ensino, a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas seja intenso hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.